Oi! Foi daqui que pediram pra eu voltar com as resenhas? Voltei. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Ó, o produto de hoje é diferentão, tá? E me deixou instigada a ponto de me fazer testar ele diariamente durante 2 semanas. Poderia simplesmente falar que é um protetor solar, mas não é simplesmente um protetor solar. Invisible Protection, protetor solar e primer. Um protetor solar que age como primer de Skelt. Eu fiquei muito intrigada com a proposta. Não faz muito tempo eu criei um conteúdo porque vocês me pediram muito protetores solares que não interferiam na maquiagem e eu não achei. Eu tentei trazer uma proposta dos que fossem mais levinhos, mas todos tinham algum tipo de interferência. Por isso que eu achei a proposta muito interessante e fez com que eu quisesse testar ele real. Vou dar as especificações dele primeiro pra vocês e depois eu aplico na pele pra vocês entenderem a textura dele, o que ele realmente faz como primer e o que ele realmente faz como protetor solar. Ele vem nessa embalagem econômica bem funcional. Eu gosto de embalagem bisnaga. Gosto porque funciona e essa textura dele não vaza, porque ele tem uma textura bem mais densa. A gente vê que tem uma preocupação de textura mais gel do que creme e é uma textura encorpada. Fator de proteção solar 45 com proteção contra os raios UVA e UVB também, tá? Então é alta proteção, resistente à água, oil control e efeito mate. E eu já vou abrir um parênteses aí desse efeito mate. Não é efeito mate daquele protetor solar que te esfarela, é um efeito mate, aí ele já começa a entrar na pegada de primer, com aquela textura levemente siliconada, sabe? Um ponto super positivo nele que eu vi de cara é que ele é totalmente transparente. Quando a gente procura um produto que não interfira na maquiagem, essa é uma característica bastante importante, tá? Que ele seja o mais aquoso ou transparente ou translúcido possível. Outra questão é que ele não vai ficar esbranquiçado em peles morenas e negras, então também é um ponto super positivo. Tu não precisa mexer no teu tom da base, não precisa te preocupar se tu vai ficar manchado ou não. Ele espalha muito, muito fácil. Acredito que por essa textura que ele tem um pouco mais de gel mesmo, então tu aplica, tu não tem dificuldade nenhuma para espalhar, ele não se acumula e isso também é um ponto positivo, porque na hora que tu for aplicar a base, e não tem como eu não ficar ligando as duas coisas, tá gente? Um produto que se diz primer e protetor solar, não tem como eu não ligar a maquiagem. Tu não vai sentir dificuldade em aplicar a base também, então essas foram as minhas primeiras impressões com ele. Uma dificuldade que eu tenho com o protetor solar, gente, é que eu uso a quantidade correta de protetor solar. Então, se ele é um produto que ele tem muita oleosidade concentrada na fórmula, ou muito esbranquiçado, enfim, eu já tenho essa dificuldade porque eu preciso passar as camadas e deixar ele secar. Porque, não sei se vocês sabem, mas para que ele tenha esse fator de proteção solar aqui, existe uma quantidade para aplicar, né? Que é mais ou menos uma moeda, tamanho de uma moeda, para rosto e pescoço. Eu já ensinei no Instagram, que é a medida dos 3 dedinhos, né? Que tu passa os 3 dedinhos, assim, essa é a medida ideal. Como ele tem essa textura, ó, vou mostrar ele aqui pra vocês, aqui, ó, não só lá no zoom, bem gel, olha, bem encorpadinho, bem textura de gel mesmo, ó. Tá vendo? E transparente, né? Eu achei a aplicação dele mais fácil, tá? Ó, vou começar com essa quantidade, peguei um pouco mais. E vou aplicar como eu aplico normalmente, então eu nem sinto ele na pele, na verdade. É como se eu tivesse realmente... E agora já tô dando as minhas percepções pra vocês, tá? Já paramos de falar o que a marca nos oferece. Aplicando um primer, gente. Ele não tem nem o tempo de secagem. Ele fica assim, já com essa aparência mate, instantaneamente. Só que ele tem uma sedosidade na textura levemente hidratante, assim. É como se fosse um primer. Sabe que tu aplica o primer mesmo e tu não fica com a pele seca na hora? Tu fica com a pele mate. Essa eu vou falar outra coisa agora porque eu olhei aqui no espelho. Vou tentar dar um zoom pra mostrar. Tu fica com a pele mate, mas tu não fica com a pele ressecada, dura, tá? Deixa eu aplicar. Vou aplicar só na metade do rosto porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Como protetor solar, ele me lembra muito mais um primer do que um protetor solar na aplicação, sem dúvidas. Mas eu quero ver se vocês conseguem ver a diferença aqui. Eu não tenho muitos poros dilatados, mas eu percebi agora que eu apliquei ele, e eu nem tinha feito essa análise antes, eu fiquei analisando mais como ele se comportava com a maquiagem, sabe? Dos poros, vou tentar dar o máximo de zoom possível pra vocês verem, tá? Eu percebo aqui, ó, gente, nessa região que os meus poros são mais dilatados, ele se comporta perfeitamente como um primer. Não sei se é visível pra vocês, mas pra mim aqui no espelho é muito visível.
Eu até fui ler agora as considerações da Skelt em relação a essas minhas primeiras impressões, e aqui fala que ele tem rápida absorção. Gente, eu quero ressaltar a quantidade que eu tô colocando, tá? Por quê, tá? Não dá pra eu vir testar protetor solar e... Não, tá? Principalmente um protetor solar que tem essa proposta. Então eu tenho que usar como eu usaria ele na minha vida. A Skelt fala que ele tem rápida absorção. Eu não concordo, porque eu acho que ele nem precisa ser absorvido. É muito impressionante que eu passo, ele já fica com a textura oficial dele, sabe? Ele não muda, assim, ele não tem o que ser absorvido. Então, do jeito que tu passou ele na pele, ele já corresponde àquela textura mais mate, que normalmente os protetores solares que te oferecem um toque seco, tu tem que ficar esperando ele secar. Então, talvez seja até isso que a marca se refere, né? Rápida absorção, não, nem tem absorção. Tu aplicou, ficou, tá? Tem que passar mais aqui desse lado. Eu vou sair depois. Aqui eu sempre dou uma reforçada, gente, que eu morro de medo de manchar o buço. Outra coisa, olheira, tá? Tenho falado muito pra vocês que não existe tratamento pra olheira sem protetor solar. Ó, como eu não achei que ele tem tempo de secagem, eu já vou me maquiar, como eu tenho feito nos últimos dias mesmo. Isso é uma coisa legal, né? Porque agora eu viria provavelmente com o primer, principalmente com o calor que tá fazendo hoje. Então, eu tô poupando um passo na minha rotina. Poupando tempo, na verdade, né? E produto também. Então, 2 em 1 já ganha o nosso coração. Vou aplicar um CC Cream, tá? Que tem uma cobertura um pouquinho mais leve mesmo, mas é o que eu tenho usado durante a semana. Não esfarela em nada, nada. Tá vendo? Não altera em nada a textura do meu produto. Isso é um ponto muito positivo, gente. Muito, 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 muito positivo. Não tem como eu não analisar em relação à maquiagem, né? Poderia ser só um protetor solar que não atrapalha na maquiagem, não, mas eu ainda acho que ele ajuda. Tipo, textura, bem como o primer mesmo, poros mais disfarçados e a pele fica com uma textura mais uniforme pra receber a base. Vocês conseguem ter essa percepção aí? Não passei muita base na olheira, porque eu venho com um corretivo agora. Nosso corretivo mousse que tem uma textura um pouquinho mais leve. Pronto, vamos às considerações finais, tá? Deixa eu avaliar aqui os itens que a Skelt fala sobre ele. Então, fator de proteção solar 45, alta proteção solar, alta proteção UVA e UVB, com PPD de 15, tá? Filtro solar Skelt 100% químico, previne o fotoenvelhecimento, ou seja, né? Essas luzes que a gente enfia na cara que deixa a gente mais velha, ele também previne. Resistente à água. Fórmula totalmente transparente, gente, isso aqui eu colocaria lá pra cima, um protetor solar, assim, com tantos benefícios de proteção que é transparente, é muito difícil de encontrar e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa enaltecer, porque ele funciona melhor em mais tipos de peles e mais tonalidades de peles também, inclusive morenas e negras, ó, que sofrem com protetor esbranquiçado. Fácil aplicação e absorção da pele, verdade. Efeito mate, verdade. Textura mate, eu diria até. Acabamento aveludado igual a de um primer siliconado, não tem diferença. Diminui a aparência dos poros, verdade. Perfeito para ser usado como primer, deixa a pele pronta para receber a maquiagem. Vamos às minhas considerações, tá? Se eu pegasse ele assim, sem ler o que tá escrito nele e aplicasse no rosto, eu diria com toda certeza que é um primer. Não, é um primer, é um primer. Antes de dizer que ele é um protetor solar, eu jamais diria que ele é um protetor solar. A textura dele é diferente de tudo que eu já usei, tá? Então as questões dele ser um protetor solar com muitos benefícios de proteção, já seria, né, um super produto pra gente, né, transparente, né, tem toque seco, controla a oleosidade, enfim. Isso já seria tipo, nossa, um super protetor solar. Mas quando tu usa ele na pele, tu vê os benefícios de acabamento, que é o toque aveludado. Gente, é como se eu tivesse dado um primer. Inclusive, se tu não quiser te maquiar, quiser usar só ele já vai deixar tua pele mais bonita, porque ele tem essa coisa de uniformizar a textura da pele. Tipo, tu passa ele aqui, tu sente aquele toque de pele aveludada por inteiro, sabe? Então, essa já seria uma grande pegada dele. Só que ele ainda deixa a maquiagem mais bonita, porque, né, a textura da pele fica
mais uniforme, controla a oleosidade e ajuda na durabilidade da maquiagem. Gente, é um super produto. É um super produto para quem tem preguiça de usar protetor solar, para quem prefere estar maquiada a usar protetor solar, vontade de puxar a tua orelha, mas eu sei que tem gente que não consegue se adaptar à textura. Talvez essa seja a saída para ti. Então, Skelt lançou um super produto, gente, muito inovador. Nunca vi nada parecido, protetor solar e primer, uma super sacada para quem gosta de se proteger e ficar aqui, ó, com a pele bonitona. Sobre os meus testes de durante a semana, gente, como eu falei, nessas 2 últimas semanas a gente teve as 4 estações do ano. Ontem eu ainda postei um stories 8 horas maquiada, que eu queria, na verdade, era mostrar o resultado do corretivo e eu tava com o protetor solar da Skelt, tá? Ele não craquela a maquiagem, então eu fiz a questão de aplicar a base junto com vocês pra vocês verem que ele não esfarela quando eu aplico a base por cima, e ele acho que influencia total na durabilidade da make, tá? E eu volto a dizer, não economizo na quantidade, porque, gente, olha a minha pele, é super clarinha, eu tenho tendência a mancha, então se eu descuido realmente vira... Eu fico toda empipocada, né? Ainda tem a questão das olheiras que eu trato e sempre falo pra vocês da importância de usar protetor solar quando se trata olheira. Seria apenas uma simples resenha se fosse apenas um simples protetor solar, mas não é, né, gente? Ele promete muita coisa e ele entrega o que ele promete real oficial, tá? Aqui no box de informações tem link para vocês conhecerem um pouco mais dessa super novidade de Skelt. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produto através do meu olhar, né? Que une proteção solar com maquiagem todos os dias da minha vida, desde que me conheço por gente. Então, falo com ele e indico ele... falo dele e indico ele com muita propriedade mesmo pra vocês, tá? Claro, botei meu olhar pessoal aqui, mas aqui eu sei que as coisas que afligem a maioria das mulheres em relação à pele oleosa, ficar com a pele esbranquiçada, né? Ou a empurrar a maquiagem da pele, que muitos protetores solares fazem isso. Podem usar sem medo, tá? E depois me contem o que vocês acharam. Certo, gurias? Vou ficar aqui atenta lendo e curtindo os comentários de vocês. A gente se fala muito em breve, tô de volta. Até lá. Tchau!